último programa, nós tratamos sobre a primeira religião. E hoje, nós desejamos concluir o assunto e nós o tomaremos a partir de Abraão, referência de fé e de postura para todos nós. Deus te abençoe. Nós temos outro exemplo na palavra, é o de Abraão. Responda-me agora, qual religião Abraão tinha? Nenhuma. Ele sabia que havia um Deus, o Todo-Poderoso. Ele ouviu da história que Deus levantaria da semente da mulher um que esmagaria a cabeça da serpente. Abraão não conhecia essas regras doutrinárias e essas coisas de hoje. E observe que Abraão é a referência de fé para todo crente. E de qual religião Abraão falou? Nenhuma. É interessante que hoje há muito respeito por credos, por religiosidade, por rituais, enquanto que Abraão não tinha nada disso. Deus mandava, ele obedecia. É simples. E Deus não ficou mudo, amigo. O que Deus quer que você faça, Deus lhe fala também, se você buscá-lo. O problema com as pessoas hoje é que elas não desejam a Deus. Elas desejam um guia, um guru que esteja dizendo faça isto, faça aquilo. Mas Jesus disse, a ninguém chameis de mestre, porque um só é vosso mestre. E hoje nós temos tantos homens que se levantam para doutrinar a igreja de Deus e ensinar religiões diversas, cristãs, não cristãs, mas nós sabemos, amigos, que só existe uma verdade universal. E Deus é esta verdade. Jeremias 10:10, eu, o Senhor, sou a verdade. Abraão não tinha nenhuma regra por viver, a não ser esperar a promessa se cumprir. E Deus apareceu a ele. No capítulo 18 de Gênesis, você encontra Deus conversando com Abraão. No verso 25, você encontra Abraão referindo-se àquele homem que estava com ele, o Elohim, como o juiz de toda a terra. Se Deus veio a Abraão e Abraão não tinha nenhuma religião, apenas cria na promessa de Deus e amava a Deus, Criador dos céus e da terra, por que Deus não viria até você se você fizesse a mesma coisa que Abraão fez? Pense um pouco. Abraão é o pai da fé. Se Deus veio a Abraão, Deus virá até você, porque eu, o Senhor, não mudo. É o que diz a palavra em Malaquias 3, verso 6. Eu sou o Senhor e não mudo. Se ele veio para Abraão, ele virá até você. Ame-o. Ame a Deus. Deus se manifestará a você. O problema é que os homens tentam fazer rituais e tantas coisas para encontrar com Deus. Deus não é um homem, Deus é espírito. Não existe nada que você faça que possa te ligar a Deus. A única coisa que você pode fazer é crer nele e amá-lo, e ele virá até você sem nenhum ritual. Apenas ame a Deus. Creia nele. Tenha um coração puro. Quem foi que disse? Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Amém? Jesus Cristo disse isso. Os puros de coração verão a Deus. Você deseja ver a Deus? Seja puro de coração. Observe capítulo 5 de Mateus, onde estamos agora, falando das bem-aventuranças. Onde foi que Jesus falou de religião ali? Ou ainda, qual foi a religião de Jesus? Aonde é que Jesus podia estar se vivesse hoje como um homem? As religiões, amigos, não desejam Jesus Cristo, desejam seus doutores. E, lamentavelmente, nós vemos que o mundo hoje não deseja a palavra de Deus. Desejam uma conversa intelectual, desejam a sabedoria deste mundo e rejeitam o poder de Deus, a palavra. Mas
Nesta ocasião, você é convidado a deixar a religião e abraçar a Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Abraão não tinha nenhuma religião. Ele esperava a promessa. E a promessa se cumpriu na vida de Abraão. Agora observe que não foi nada que Abraão fez. Se você conhece a história de Abraão, Abraão teve muitos defeitos, muitos erros. Abraão mentiu. Abraão invadiu uma cidade, fez guerra. Mas a promessa não depende das suas obras. É graça. É de graça. Deus abençoou a Abraão sem nenhuma condição. Deus não disse: olha, Abraão, se você não errar, eu vou te abençoar. Deus abençoou Abraão, muito embora ele tivesse seus erros. E Deus te abençoará também, muito embora você tenha defeito. Mas Deus não olha para os seus defeitos. Deus olha para o seu coração. Porque do coração que procede os caminhos da vida e da morte, é do coração. Se você tiver Deus em seu coração, então o seu corpo expressará o que você tem dentro. As pessoas dizem: eu tenho um Deus em meu coração, e vivem uma vida errada. Nunca tiveram Deus em seu coração. Quando Deus está em seu coração, a boca fala o que o coração está cheio. A boca fala, o corpo veste. Os olhos veem, todo o seu corpo se manifesta conforme o seu coração está. Todo o seu ser estará voltado para Deus se Deus estiver em seu coração. Não deixe que uma religião te engane. Quando Deus entra em você, o que é mundo sai e você vive plenamente na presença de Deus. Quer tenha muito, quer tenha pouco, quer esteja doente, quer esteja são, independente. Porque você dirá, como Paulo disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. A religião sempre atrapalha as coisas. Eu desejo também fazer mais uma observação acerca de Abraão, o pai da fé. Ele foi considerado o exemplo de fé. Abraão, o amigo de Deus. Abraão não conhecia uma profecia de que Deus enviaria seu filho. Pare agora um momento e observe isto. Em nenhum lugar da Bíblia, do Velho Testamento, há uma profecia referindo que Deus iria enviar o seu filho. A profecia era que ele mesmo viria. Abraão não conhecia esta doutrina de um Deus Filho, porque isso está fora da palavra. Abraão não conhecia essa doutrina chamada de a Santíssima Trindade. Abraão nunca mencionou isto, nem Abraão, nem nenhum dos profetas. No capítulo 18, verso 25 de Gênesis, Abraão diz: não faria justiça o juiz de toda a terra? Abraão se alegrou quando esteve com este juiz de toda a terra, um homem comendo e bebendo com Abraão. Abraão o chamou de Elohim, chamou-lhe de o juiz de toda a terra. Interessante que Abraão viu 3 visitantes vindo até ele, capítulo 18 de Gênesis, e se curvou diante de um, e lhe chamou de Senhor, um só, porque Abraão conhecia bem a Deus. Sabe que não existe uma coisa como 3 deuses? E os outros 2 anjos foram para Sodoma e Gomorra. Observem, Elohim ficou falando com Abraão, enquanto 2 anjos foram lá para Sodoma e Gomorra. A teologia atrapalha isso e diz que ali era a Santíssima Trindade. A Bíblia não chama disso. A Bíblia diz que era Elohim e 2 anjos. Com quem você vai ficar? Com a teologia religiosa ou com a palavra de Deus? É a sua escolha. E você já sabe qual é o final da religião? A religião, esse conjunto de regras, de normas, que visam religar o homem a Deus, ao santo, e consertar as coisas,
Na minha linguagem simples, eu quero que você entenda isso, que toda e qualquer religião visa isto: consertar o homem, dar vitória nos problemas humanos, resolver de uma vez por todas os problemas. E a única coisa que pode fazer isto é Deus. Não adianta ter um pé de coelho, não adianta nenhum ritual. O que resolve é Deus, e pela sua graça, não porque você mereça alguma coisa. E Deus atende, e Deus te ajuda, não porque você fez alguma coisa que merecesse. Nada que você faça, nada que eu faça, me torna digno de Deus e merecedor de que eu ore, de que eu peça e Ele responda. Nós fomos feitos agradáveis a Deus em Jesus Cristo, mediante o seu sacrifício, mediante seu sangue. Porque quando Deus olha para você, quando Deus olha para este mundo, Ele vê o sangue de seu Filho. Não consegue ver o seu pecado, porque o seu pecado é visto através do sangue. E toda vez que você comete um erro, então há um sacrifício pelo seu pecado. Se você se arrepender e voltar-se para Deus, então o perdão tem sua obra consumada em sua vida, se você aceitá-lo. Agora, isso não quer dizer nenhuma religião aceitar o sacrifício, a promessa. A religião sempre erra. Então, Abraão, que não era religioso, viu 3 e reverenciou a 1. Mas hoje a religião vê 1 na palavra e reverencia 3. É um dogma romano, da igreja romana desviada da palavra. Foi lá que eles começaram com isto. Um Deus Pai, um Deus Filho, um Deus Espírito Santo. Isto é antibíblico. Não existe na Bíblia o termo Deus Filho. Não existe na Bíblia o termo Deus, o Espírito Santo. Deus é Espírito e Deus é Santo. Jesus disse: eu e o Pai somos um. Quem tem visto a mim vê o Pai, Filipe. João 14. Aguardando a bem-aventurada esperança e o surgimento do grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Tito 2,13 é a palavra de Deus. Colossenses 2,9. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Mas a religião tem torcido isto, e você é convidado a deixar a religião e abraçar a palavra de Deus. Concluindo agora, amigos, observem o seguinte: os descendentes de Adão, os adoradores perfeitos de Deus, aqueles que Deus aceitava a adoração, porque você pode adorar a Deus, eu posso adorar a Deus, todavia, Ele não está obrigado a aceitar a minha adoração. Ele não estava obrigado a aceitar a adoração, a oferta de Caim, nem está obrigado a aceitar a minha oferta, o altar que eu fizer, o altar que você fizer. Mas, se o fazemos conforme a promessa, a palavra, então Deus o aceita. Por que Deus aceitou a oferta de Abel? Porque haveria um cordeiro que seria morto por nossos pecados. Abel foi revelado. É o que diz Hebreus 11. Foi pela fé que Abel ofereceu o sacrifício. E o que é fé? É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Fé é revelação. Abel era revelado, por isso foi aceita a sua oferta. Só que a oferta de Caim não era revelada. Então notamos logo a diferença. Os verdadeiros adoradores de Deus são revelados. Deus mostra o que eles têm que fazer, é de acordo ao seu pensamento. O pensamento de que Deus enviaria um que esmagaria a cabeça da serpente e que seria morto por nossos pecados. Abel atingiu esse pensamento e sacrificou um cordeiro. Então isso atingiu o alvo e Deus recebeu o sacrifício. Notamos então que os adoradores de Deus são revelados. Caim, religioso, não era revelado, ofereceu frutos, e Deus rejeitou aquilo, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. A primeira coisa que encontramos é que os adoradores de Deus têm uma promessa. A promessa pertencia a Adão, de que Deus levantaria um que esmagaria a cabeça da serpente. A primeira coisa é isto:
Os adoradores de Deus têm uma promessa. Os religiosos não têm a promessa. Eles têm seus credos e seus pensamentos. A segunda coisa é que os adoradores de Deus são revelados. Foi por revelação que Abel ofereceu um sacrifício melhor do que o de Caim. Revelação é fé. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Por fé, Abel sacrificou um cordeiro, mostrando que um cordeiro no futuro morreria pelo pecado da humanidade. O seu sacrifício ali concordava com o pensamento de Deus, porque ele foi revelado, foi inspirado por Deus, e isto atingiu o objetivo, isto foi bem no alvo. Agora Caim não. Caim ofereceu frutos, e mais tarde Deus disse: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Caim estava fora. Vemos então que os religiosos não têm a promessa. Os religiosos não são revelados, não percebem o que Deus faz, o plano de Deus. A terceira coisa é que os adoradores de Deus invocam o nome do Senhor, porque o Senhor tem um nome. Ao contrário de Caim e sua descendência de religiosos, eles invocam os seus nomes, os seus doutores, as suas visões, os seus argumentos. Observem que Caim pôs o nome da cidade que edificou, o nome do filho dele, elevando o nome de seu filho. Todavia, Enos invocava o nome do Senhor, enquanto o filho de Caim tinha o seu nome invocado na cidade. Três coisas. Os adoradores de Deus têm uma promessa e esperam a promessa. A segunda coisa, eles são revelados e agem conforme a promessa. A promessa que viria um e esmagaria a cabeça da serpente. Quando Abel ofereceu o sacrifício, ele acrescentou a revelação. A cabeça da serpente seria esmagada mediante o sacrifício. A atitude de Abel foi coerente com a promessa. E a terceira coisa, eles invocam o nome do Senhor. Como está escrito em Joel 2, que aqueles que invocam o nome do Senhor serão salvos. Os descendentes de Caim, os religiosos, aqueles que Jesus chamou de raça de víboras, não têm a promessa. Não podem agir conforme a promessa através da revelação. E eles invocam os seus nomes. Jesus disse: eu vim em nome de meu Pai e vocês não me recebem. Outros virão em seus próprios nomes e a esses vocês recebem. Semente de serpentes. Mas hoje, esta mensagem é para você, filho de Deus. Você pode estar enganado no mundo, preso a vícios, a prostituição, a lascívia, ou mesmo você pode estar preso numa religião, num credo. Deus não chamou seus filhos para serem religiosos, para serem ensinados por homens, porque está escrito que todos os seus filhos seriam ensinados por Deus. Isaías 54. E todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Você não precisa de um credo, de uma religião para dizer faça isso, faça aquilo. Você pode ser ensinado por Deus. Busque a Deus. Arrependa-se dos seus pecados. Seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Você receberá o dom do Espírito Santo. E você terá uma comunhão perfeita com Deus. Comunhão esta que uma religião não pode te dar. Deus te abençoe. Chegamos ao final do programa Andando com Deus e agradecemos a todos que nos têm acompanhado. Escreva para nós,
Programa Andando com Deus, Caixa Postal 337, CEP 40 015 970, Salvador, Bahia, ou nos envie um e-mail andandocomdeus@hotmail.com e estaremos lhe enviando gratuitamente folhetos, literaturas e CDs para que você conheça mais acerca da mensagem que Deus tem enviado para nós nestes últimos dias. Estaremos de volta no próximo sábado às 19 horas, Deus permitindo.